Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Começando mais um Alimentando a Fé. Hoje estou meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel. Vamos ler comigo aqui. Olha só. Fala sobre a oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não faltem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado. Do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará no céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder o seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aqui o 11 diz: então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Essa aqui é a oração de Ana. Ana, que a maioria dos irmãos, dos crentes e dos cristãos conhecem a história de Ana, mas se por acaso você não conhece, Ana, ela era casada com Eucana, e Eucana tinha outra mulher, porque na época tinha-se uma cultura em que a mulher que não podia ter filho, o homem podia devolvê-la para a sua família ou ter outra mulher. Porém, Deus nunca foi a favor dessa cultura. É uma cultura que não vem de Deus e que o povo de Israel adotou, né? E sempre tinha conflitos. Todo homem que tinha outra mulher, porque a mulher estéril tinha conflitos, né? Aconteceu também o mesmo fato com Sara, né? Que Sara também não podia ter filho, e aí foi a própria Sara que deu a Agar a Abraão. Depois teve um conflito, não era da permissão do Senhor. No caso aqui de Ana, Ana sofria muito porque ela não podia ter filhos, e Penina, que era outra mulher do casal, tinha muitos filhos e ela pirraçava. Vou falar numa linguagem bem conhecida para vocês entenderem. Penina pirraçava todos os dias a Ana. Penina falava palavras para deixá-la triste, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E naquela época, ter filhos, hoje em dia não, hoje em dia as pessoas escolhem ter filhos ou não ter. Mas naquela época, ter filho era questão de honra, né? A mulher que não tinha filhos, ela era considerada seca ou até amaldiçoada,
porque não podia ter filhos. Filho, a Bíblia fala que filhos são bênçãos do Senhor. E o povo levava isso muito a sério. Então, quem não tinha filho não tinha bênção do Senhor. Era amaldiçoada, segundo o pensamento do povo. Não era o pensamento de Deus. Porém, Ana sofreu muito tempo. A história não conta tanto de tempo que Ana sofreu, né? Por causa de Penina. Mas o seu esposo Eucana amava demais a Ana, mesmo ela não tendo filhos. Ele amava muito ela e tratava ela muito bem. E todas as vezes eles iam até Siló para adorar a Deus, para fazer sacrifícios, holocaustos ao Senhor. E ele levava toda a sua família. E Ana, todas as vezes que ela ia, ela não comia, não bebia, porque ela sempre ficava triste. E também ela era o tempo todo, né? Ela era o tempo todo, ficava sendo pirraçada pela Penina. E ela chorava. Mas teve um dia em que Ana deu um basta na sua situação. Ela foi até o templo e começou a chorar ali e fazer um voto a Deus. Mas a sua alma estava tão amargurada que ela não conseguia falar palavras. Só saía lágrimas e mexia com a boca. Foi aí que o sacerdote Eli chegou e achou que ela estava bêbada. Então ela disse... Aqui tá meu esposo. Vem cá, filho. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Olha a pregadora Alzeni Miranda. Deus continue abençoando ela. A Valentina. Vem cá, mãe. Vem cá. Aqui, fala para o Senhor. Meu Senhor. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, ele ia todas as vezes, levava a sua família. E a porção maior de comida para o sacrifício e para comer também era dada a Ana, né? Para mostrar para ela que ela era muito amada. Mas ela não se alegrava porque ela queria era um filho. Por mais que ela tivesse o amor do seu marido, ela queria um filho, né? Então, nesse dia, ela chorou e foi até o templo, a porta do templo, ficou lá chorando. E o sacerdote ali falou: você está embriagada a essa hora? Então, Ana, ela disse ao sacerdote: eu não estou embriagada, eu estou amargurada, né? Estou falando com Deus. Então o sacerdote ele disse: vai em paz, minha filha, e que o Senhor ouça o teu pedido, que o seu pedido seja ouvido. Então, neste momento, uma palavra do sacerdote ela já está escrita por Deus, né? Decretada. Então, ela já saiu de lá, contando e cantando sua vitória. A Bíblia diz que ela saiu de lá cantando e agradecendo a Deus pela vitória. Ela já tinha certeza que ela ia alcançar a tua vitória. Então, ela enxugou a vitória dela. Ela enxugou suas lágrimas e saiu cantando e adorando ao Senhor. E ela teve a sua bênção, seu filho, né? E ela fez um ato tão lindo, tão louvável, tão maravilhoso, que a bênção que ela pediu ao Senhor não fez bem somente para ela, mas para todo o povo de Israel. Olha que maravilha. A história de Ana, ela é marcada por algo extraordinário, uma fé que incomparável, né? O voto que Ana fez é incomparável. Ana, ela fez um voto que se Deus desse um filho a ela daria esse filho, né, Tina? Gente, você sabe que não é, que a gente não é só uma família, a gente tem um cachorro. O nome é Luna, é uma menina. Sim. Então, eu achei que você ia falar de Ana. Mas tem uma menina aqui que o nome é Ana. Como é o nome Quem era o filho de Ana? Como o filho de Ana? Quem foi o menino que ouviu a voz de Deus? Menino? Sim, que ouviu a voz de Deus. Estava dormindo
E aí ouviu chamando o nome dele. Eu acho que eu já sei, peraí. Samuel. Isso, foi Samuel. Então, ela pediu um filho e que se esse filho, quando ele parasse de amamentar, de mamar, ele levaria esse menino para morar com o sacerdote Eli. O que significa que ele ia trabalhar na casa do Senhor e ia ser também um sacerdote, ia ser também um profeta de Deus, né? Então ela estava pensando não só nela, ela estava pensando também na obra de Deus. Ela estava pensando também no povo de Deus. Olha que maravilha, olha que diferença. Ela pediu uma bênção que abençoasse também o seu povo. O povo estava vivendo em uma época em que estava sendo corrompido o templo. O templo não estava sendo valorizado como deveria. Ali, o sacerdote ali já estava velhinho, né? Estava bem velhinho. E os seus filhos, eles não se comportavam bem. Eles faziam da casa de Deus uma bagunça. Eles pegavam, comiam a comida que era o sacrifício. Eles pegavam do povo e comiam, que era para Deus. Onde é que tá essa história? Aqui. Aqui no livro de Samuel. Aqui? É. Essa daqui? Aqui é a oração de Ana, a história é grandona. Mas aqui tudinho isso? Não, é aqui tudo aqui, ó. Então, depois que Samuel nasceu, ela levou Samuel, assim como ela prometeu a Deus, para morar com o sacerdote Eli. E Samuel ouviu a voz de Deus ainda criança, né, Valentina? Uhum. Ainda criança, ele ouviu a voz de Deus, porque Deus também, ele chama as crianças. Ele fala com as crianças, aí... Deus falou que ele vai morrer. Foi. E ele morreu. Ele morreu, e seus filhos também, não foi? Foi. Por quê? Na verdade não morreu coisas assim. Foi numa guerra. Foi numa guerra mesmo. Então eles morreram porque desobedeceram a Deus e fizeram da casa do Senhor uma bagunça. Não respeitaram a santidade do Senhor. E não respeitaram a casa do Senhor, o templo de Deus. Eles faziam bagunça, levavam mulheres para o templo. E aí, depois Samuel... Que tipo de mulher? Mulher que não era de Deus. Fazia festa dentro do templo. Um monte de coisa errada. Então, quando Samuel cresceu, Samuel se tornou, né, o próximo sacerdote, profeta e juiz de Israel. Olha que maravilha. E agora Samuel estava no lugar do sacerdote Eli, né, e seus filhos tinham morrido. Olha o tamanho da bênção que Ana recebeu da parte do Senhor. E ela também teve mais 6 filhos, né? 7 com Samuel. E é por isso que ela fala aqui, a Estéreo teve 7 filhos, né? Ela cantou, ela adorou ao Senhor. Então que você possa ter fé, confiar que Deus, ele é um Deus que faz, né? E quando nós fazemos um voto ao Senhor, ele responde, né? Ele gosta do coração sincero e contrito a ele, assim como Ana. Não sei qual é a tua situação, o que você está precisando, mas se você se espelhar, se você atentar, né, para a palavra do Senhor, existem muitos exemplos, como o exemplo de Ana, que você pode seguir, né? E o Senhor pode ouvir a tua petição e fazer algo sobre a tua vida que vai abençoar não só você, mas todos aqueles que te rodeiam, toda a tua casa e também a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família. E a gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre a história. Deus é o quê? Rei. Deus é rei. Rei dos reis, né? Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha um bom dia. Dê um like, né, Valentina? E se inscreva no canal. Fala, chega aqui. Vem aqui. Dê um like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e dê um like. O canal é Joãozinho, Nina e Valentina, lá no YouTube. Deus abençoe a todos. Tchau.